Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então aqui quem está falando é o Vitor e bora aqui falar mais um pouco a respeito deste pré-jogo envolvendo Flamengo e Racing, né? Aqui diretamente do Talk Fla. E aquilo, o Flamengo já começa em tese classificado, né? Se o Flamengo não tomar gol da equipe argentina, estará classificado rumo às quartas de final. Porém, aquilo, a gente tem uma defesa muito fragilizada, vocês sabem muito bem em relação ao assunto, né? E acaba, de certa forma, nos deixando com a cabeça doendo, né? Porque incomoda bastante. Mas, enfim, vamos apoiar energia positiva para que o Flamengo possa eliminar o Racing. E aquilo, neste bate-papo aqui, eu estou com ele, né? Ele está de volta ao programa. Seja muito bem-vindo, Bruno, a mais um Talk Fla. E aí, Vitor, imenso prazer mais uma vez estar participando desse Talk Fla para poder falarmos dessa partida decisiva nessa quarta-feira contra o Racing, partida que vale a classificação para as quartas de final do Flamengo para a Libertadores. E realmente, como você falou, nós praticamente vamos começar essa partida contra o Racing praticamente já classificados, né? Já que o 0-0 nos beneficia, já porque fizemos aquele gol contra o Racing fora de casa. Mas aquela questão, o Flamengo só se classifica perante esse resultado caso não tome gol. Então, isso será o mais difícil da gente realmente cuidar referente a essa partida, já que nós praticamente não temos a nossa zaga completa, certo? O Rodrigo Caio, Vitor, referente a esse jogo, ele tem boa chance de jogar, porém acredito que ele irá começar no banco devido a toda essa inatividade que ele tinha referente a esse todo o período que ele passou fora dos gramados. Então, por mais que ele tenha condições de jogo, acredito que ele vá começar no banco. E seria surpresa para mim caso o Rogério Ceni já escalasse ele de titular, em relação a todo esse tempo fora que ele ficou sem ritmo de jogo para uma partida tão decisiva como essa contra o Racing, Vitor. Show, show, Bruno. E aquilo, cara, para este jogo, o Flamengo vai precisar assumir um papel de protagonismo, né? Todo mundo sabe que mata-mata de Libertadores contra a equipe argentina é muito complicado, envolve catimba, envolve um jogo psicológico muito forte. E aquilo, tudo bem que o Racing vive um momento muito complicado, muito turbulento. Acredito que se o Racing for desclassificado, a chance de o Sebastião BKSS continuar é muito pequena. Sem falar também que muito recente, Diego Milito, que é sem dúvidas nenhuma um dos maiores ídolos do Racing, acabou renunciando ao cargo de diretor de futebol. Isso acabou afetando uma crise ainda maior, principalmente dos hinchas do Racing, né, protestando bastante em relação ao assunto. E aquilo, Bruno, para o Flamengo realmente se classificar, vai precisar de um protagonismo muito grande. O Flamengo vai precisar chamar o jogo para si, vai ter que demonstrar um bom futebol e, sem dúvida nenhuma, fazer por merecer o mando de campo. Tudo bem que é aquilo, a pessoa pode até falar em relação a não ter torcedor para apoiar, para pressionar o adversário, mas querendo ou não, joga no Maracanã e o Flamengo vai precisar valer de uma vez por todas, né? Prevalecer o mando de campo. O Flamengo vai precisar mandar no jogo, o jogo é meu, quem manda sou eu na minha casa. Porque aquilo, Bruno, se o Flamengo realmente não chamar o protagonismo para si, vai ficar muito complicado de passar pelo Racing, né? Você concorda com isso? Com certeza, Vitor. E, Vitor, falando mais sobre o Racing, a gente sabe que teve o primeiro jogo, né, na semana passada, referente à primeira partida do confronto. Deu para poder perceber algumas atitudes referentes ao time do Racing. Nós vimos que tiveram uma marcação muito forte sob pressão, principalmente na saída de bola do Flamengo. Isso não mudou durante o jogo todo, certo? O Flamengo acabou encontrando um espaço, aproveitando naquele gol de empate que teve com o Gabigol, naquela jogada do Bruno Henrique. Eu queria saber mais de você, Vitor, que tem o maior conhecimento sobre o futebol sul-americano, do que você poderia descrever de pontos fortes e pontos fracos em relação a essa equipe argentina, que no caso será o adversário do Flamengo, praticamente, né, para poder decidir nessa quarta de finais da Libertadores. Então, Bruno, é aquilo. Para esse jogo contra o Flamengo, o Racing terá o retorno de Solari, que foi um dos líderes de assistência na última temporada. Antes ele sofreu uma lesão muito grave, lesão na qual colocou ele fora do gramado durante um ano. Mas ele é um jogador veterano muito importante, é um jogador habilidoso, chato, que incomoda bastante. Ele costuma entrar no decorrer do jogo. O Racing também terá à disposição
o volante Melgarejo, que é um paraguaio que marca muito forte. Acredito que deste elenco curto do Racing, porque este time do Racing não possui um elenco muito grande. E aquilo, já que eles não podem contar com o chileno Marcelo Dias, que para mim é, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador desta equipe, eu acho que o único jogador que pode realmente fazer aquela função razoavelmente bom é o Melgarejo, que é um paraguaio que marca muito forte, como eu falei para vocês. E aqui, ele vai estar à disposição, já que ele estava machucado e foi de sorte no primeiro jogo, e para o jogo de volta ele estará à disposição. Outro jogador também que vai voltar é o Sevitanite e o Cristaldo. Esse Cristaldo é aquele mesmo que jogou aqui no futebol brasileiro pelo Palmeiras, e a gente conhece ele muito bem. E Bruno, falando sobre o Racing, taticamente, então muito provavelmente o BKSS vai repetir a escalação ali no 5-3-2, com a primeira linha sendo formada por Pilu ou Domingues, Cigali, Nery Domingues, Mena e Souto ali na primeira linha. Na segunda linha será o Leonel Miranda, Matias Rojas, que é um canhoto muito bom de bola, que bate falta muito bem. É necessário ter muito cuidado com ele. Fertoli, que acabou marcando o gol, né? Um gol totalmente tosco, bizarro demais, uma falha defensiva ridícula da defesa do E que, Flamengo. na minha opinião, nesse gol que o Flamengo sofreu contra o Racing, teve uma falha clara de Diego Alves, porque naquela jogada, cara, a única possibilidade do realmente o jogador do Racing chutar pro gol seria rasteiro. E é exatamente no canto de Diego Alves que ele proporcionou, no caso, aquele espaço. Então, claro que também teve sim as falhas defensivas do próprio Felipe Luiz, da questão do Léo Pereira, que deu volta errado e tudo mais, mas também o Diego Alves falhou nesse gol. Eu não sei se você concorda também. Aí eu concordo, Bruno, é aquilo. No momento, o Diego Alves não está passando tanta segurança assim, né? Desde quando ele retornou ao time titular, foram 7 chutes na meta do Flamengo e 6 gols. Ou seja, é algo bem assustador mesmo, né? Se tratando de um goleiro com o naipe de Diego Alves. E dando prosseguimento, Bruno, a dupla de ataque é Reniero e Lissandro Lopes. Não, mas é isso, Bruno. O time do Racing é um time que, já por característica mesmo de BKSS, do próprio São Paulo também, é um time de muita intensidade, que marca forte, que exige muita, mas muita intensidade realmente. E aquilo, Bruno, defensivamente é um time que deixa espaços. E como eu falei para vocês, eles não terão o Marcelo Dias, que é o cérebro desta equipe, tudo passa por ele. Ele é o jogador responsável diretamente por fazer a saída de bola limpa, né? Um jogador que consegue quebrar o sistema defensivo com vários lançamentos verticais. É um baita jogador, apesar de já ser veterano, é um jogador muito acima da média. E aquilo, Bruno, é um jogador que faz muita falta, e cabe ao Flamengo saber aproveitar os espaços entre linhas que o Racing costuma deixar, já que não vai ter o Marcelo Dias que faz muito bem aquele papel ali à frente da zaga, né? E aí, Bruno, esse papel pode ser responsável direto por Arrascaeta, né? Que é um jogador muito inteligente, um jogador habilidoso, um jogador do último passe, né? De longe, assim, é um jogador mais cerebral que consegue fazer essa função ali para pifar os atacantes do Flamengo, né? Você tocou nessa questão da Rascaeta, eu queria fazer a pergunta para você. Partindo do princípio que os laterais do Flamengo serão Isla, que já deverá estar de volta, e Felipe Luiz, e que o Flamengo deverá estar com quarteto em campo. Quando eu me refiro ao quarteto, não é apenas referente a Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol pode ser facilmente trocado pelo Pedro, né? Já que realmente assim, eu não vejo muita diferença entre eles dois estarem em campo, entendeu? Para mim, é aquele significado tanto faz. Mas partindo do princípio que o Flamengo terá o Everton Ribeiro e a Arrascaeta, ambos pelos lados dos campos, com a ajuda do Isla, que não teve no primeiro jogo contra o Racing. Quem jogou ali foi o René, que no caso sobrou muito a questão do apoio, né? Do René, que ele precisou, que ele não acabou não ajudando tanto assim pelo lado direito, e também do Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Qual desses lados que o Flamengo deve melhor aproveitar, que você vê que o Racing tem mais dificuldade em questão de marcação? Bruno, sem dúvidas nenhuma, é o lado direito da defesa do Racing. Porque aquilo, o Domingues joga ali improvisado e para realmente o titular daquela equipe é o Pilu, que já é um jogador veterano, é um jogador razoavelmente habilidoso, mas defensivamente ele é muito pesado. E no jogo de ida, quem atuou foi o Domingues, improvisado ali, e o Bruno Henrique fez o que quis naquele setor.
Acredito que é aquilo, muito provavelmente o BKSS vai ter muito cuidado em relação àquele espaço do campo ali, porque ele já viu que deu ruim, né? É, que Bruno Henrique tinha muito espaço ali. Eu acredito que o BKSS vai tentar, de alguma forma, tentar amenizar aquele buraco naquele setor. Mas realmente é um buraco que o Flamengo pode muito bem explorar, principalmente com a velocidade de Bruno Henrique. E em relação ao outro lado do campo, Bruno, é aquilo. O Racing vai realmente jogar ali com dois laterais, né? Porque o Alex Souto é um lateral e o Mena também. Apesar do Mena recuar um pouco para fazer a linha de 5 ali. Mas em tese são dois laterais esquerdos atuando ali. Mas é aquilo, o Isla apoia muito bem, ele dá uma profundidade necessária muito chata. E aquilo é muito difícil de parar o Isla quando ele sobe, né, Bruno? Ele costuma apoiar muito bem. É aquilo, ele não cruza, ele faz amor, né? Como muitos torcedores do Flamengo falam. E é Ampli- aquilo, Bruno. O Isla e o Everton Ribeiro, eles se entendem muito bem naquele setor do campo. E cabe ao Flamengo saber explorar isso muito bem, né? Principalmente em jogo mata-mata, em jogo grande, tem que realmente apontar as principais armas e saber explorar os vacilos deixados pelo adversário, né? Exatamente, Vitor. O Isla, ele dá muita amplitude em relação ao setor ofensivo da equipe pelo lado direito, porque realmente, até porque, Vitor, no lado direito do Flamengo, se não tiver o Isla, a gente fica sem aquele jogador de profundidade, de poder realmente, no setor ofensivo, para poder deixar o ataque mais perigoso. Porque o Everton Ribeiro é um gênio, porém, ele não é aquele jogador de velocidade, igual o Bruno Henrique, como é profundidade. E você falou da questão da defesa do lado direito do Racing, praticamente o Bruno Henrique deixou as credenciais dele no jogo, né? Tanto no passe pro gol do Gabigol, e tanto naquela jogadaça que ele fez, cortando o zagueiro do Racing e chutando a bola no travessão ainda no primeiro tempo. E, Vitor, nós que já falamos bastante da equipe do Racing, agora vamos focar no Flamengo. Em relação, Vitor, a essa zaga do Flamengo, o que você espera? Qual situação de jogo você espera para em relação ao que o Rogério Ceni deve montar para essa partida? Se ele deve ir com o Rodrigo Caio já, se ele deve poupar o Rodrigo Caio, colocar o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, praticamente é o que resta em relação à questão de opções, não é isso? Eu queria saber sua opinião em relação a isso. Bruno, em relação a isso, eu iria para o desespero com o Rodrigo Caio, sinceramente, porque aquilo, Bruno, a nossa defesa é muito fragilizada e também tem a questão emocional, né? Porque eu não acho que os zagueiros sejam péssimos, porém a questão emocional pesa demais, pesa muito. Eu acredito que o próprio Gustavo Henrique também está deixando muito a desejar em relação a isso, né? E o Léo Pereira também. E aquilo, com o Rodrigo Caio em campo, a gente tem uma certa segurança, né? O nível da defesa cresce absurdamente com o nosso xerife em campo. E eu iria, Bruno, sem dúvidas nenhuma, com o Rodrigo Caio para o jogo e do lado dele eu escalaria o Léo Pereira. Porque aquilo, o Flamengo está tomando muitos gols, principalmente em bola descoberta. A bola adversária acaba passando, de certa forma, muito, mas muito fácil mesmo pela defesa do Flamengo e todos os defensores estão assistindo. E isso incomoda bastante. E aquilo, um jogador como o Rodrigo Caio, ele costuma cortar bastante e sempre estar atento a esses detalhes, né? E aqui é um jogador que faz muita falta, muita, muita falta. E sem dúvida nenhuma, com o Rodrigo Caio em campo, o sistema defensivo do Flamengo cresce muito, porque ele é um jogador de seleção, né? Um jogador que faz muita, mas muita falta mesmo, Bruno. Em relação a isso, eu não discordo de nada, Vitor, em relação à questão do Rodrigo Caio. Eu não duvido de nada também que com ele em campo passa mais segurança, não só apenas na questão técnica, mas na questão emocional, porque Rodrigo Caio praticamente é o nosso principal zagueiro do zagueiro do elenco, né? Isso, o nosso xerife da zaga. É, é, Mas também que temos que avaliar a seguinte questão, Vitor. Como eu já falei no início da gravação desse Talk lá, Rodrigo Caio tá há bastante tempo sem jogar, todo mundo sabe disso, e seria dois riscos em colocar ele, na minha visão pelo menos, certo? Seria dois riscos em colocar ele já de início em campo. Primeiro, a questão do ritmo de jogo, isso pode afetar diretamente ou de forma indireta em relação à questão da equipe atuando, certo? Claro, em questão de posicionamento e tudo mais, Rodrigo Caio, assim, para uma partida tão intensa como essa, aí já levaria a outro ponto. Em questão de lesão, Rodrigo Caio passou todo esse tempo realmente lesionado e colocá-lo para uma partida decisiva como essa, nós temos esses dois fatores. Primeiro, a questão do ritmo de jogo,
E certo? E a questão também, Vitor, dele poder se lesionar mais uma vez. Nisso que a gente já tem como prova viva em relação ao Gabigol, que ele voltou, certo? Já voltou atuando e tudo mais, fez gol na partida contra o Racing, acabou se lesionando de novo. Claro que o Gabigol, ele tem uma questão de mobilidade maior por ser um atacante, né? Ele se movimenta muito e tudo mais. A posição de um zagueiro é um pouco mais presa em relação a outras posições da equipe, né? Porém, ainda acredito sim que há um certo risco. Porém, eu também não ficaria surpreso, Vitor. Eu não ficaria também chateado de alguma forma se o Rogério Ceni escalasse o Rodrigo Caio já de titular. Eu entenderia perfeitamente. A questão é, cara, eu coloco praticamente todo esse poder de decisão, certo? Nas mãos do Rogério Ceni. Se ele vê que é necessário, de fato, colocar o Rodrigo Caio para atuar, beleza. Então, nós entendemos ele devido a essa situação que o Flamengo passa na zaga. Se ele não colocar também, eu entendo propriamente os motivos, nas quais eu já relatei aqui. Questão de ritmo de jogo, questão de se lesionar, principalmente ele voltar num jogo tão intenso como esse. E a gente sabe que a equipe do Racing é muito intensa. Isso serve de prova viva em relação ao primeiro jogo do confronto. E, Bruno, é aquilo. Outro ponto também que realmente deve ser sempre lembrado, né? Porque aquilo com o Rodrigo Caio em campo, o nosso sistema defensivo passa a ter uma saída de bola muito boa. No primeiro jogo, o Léo Pereira teve mais de 15 passes errados. E eu acredito, Bruno, que aquilo, se uma dupla de zaga tiver pelo menos um jogador muito bom, acho que ele pode lapidar e potencializar ainda mais o companheiro de zaga dele, né? No próprio Flamengo já tivemos alguns exemplos, né? Do próprio Ronaldo Angelim, que ele não era um jogador tão bom tecnicamente, mas a partir do momento que ele passou a ser escalado com o Fábio Luciano, o futebol dele cresceu absurdamente e logo em seguida com o Álvaro também, né? E aquilo, Bruno, o nosso sistema defensivo está sendo muito fragilizado, não passa segurança nenhuma. E aquilo, se o Rodrigo Caio estiver à disposição, acredito que ele pode potencializar o companheiro de zaga dele, né? E é um jogador que faz muita falta. E eu acredito que se realmente ele for relacionado para o jogo contra o Racing, a chance dele estar em campo já logo em seguida de cara entre os titulares é muito grande, porque no momento é como se realmente o torcedor tivesse pedindo socorro por Rodrigo Caio, né, Bruno? Exatamente. E assim, a gente sabe da necessidade de ter o Rodrigo Caio em campo, toda essa devida situação, certo? Não só em relação ao a zaga do Flamengo está, no caso, enfrentando essas dificuldades, mas como você muito bem falou, o Rodrigo Caio em campo, ele pode lapidar, ele pode melhorar o companheiro de zaga, entendeu? Tanto que hoje, na forma ideal, eu vejo o Rodrigo Caio e o Natan, no caso, formando a dupla titular de zaga de hoje, certo? Eu vejo que o Natan estava apresentando um futebol muito melhor, muito mais brilhoso de a gente ver, com mais segurança na zaga do que o Léo Pereira, que é o zagueiro esquerdo. No caso, ambos, no caso, disputam a posição, certo? E assim, realmente, como você falou, o Rodrigo Caio em campo, ele ajuda até melhorar psicologicamente referente ao seu companheiro de zaga, porque a gente sabe que o Rodrigo Caio é um zagueiro consolidado no futebol brasileiro, é um zagueiro consolidado como jogador do Flamengo e também como jogador, né? Assim, de uma forma geral aqui do futebol brasileiro, Vitor. E, Vitor, para a gente tocar de assunto e também já encerrar referente a esse Talk Fla. Cara, o que você mudaria em questão de atitude em relação a como o Flamengo deve enfrentar essa equipe do Racing, em comparação ao que foi o primeiro jogo lá na Argentina, Vitor? Então, Bruno, é um jogo que pede muita inteligência e paciência. Não acho que seja um jogo para o Flamengo já começar, de fato, louco pela vitória, pressionando absurdamente o Racing e tal. Acho que é necessário ter calma e paciência, porque aquilo 0-0 é nosso. A gente tem que trabalhar em cima disso. Tudo bem que aquilo o sistema defensivo do Flamengo não passa confiança. O sistema defensivo do Flamengo toma gol direto. Mas é aquilo, o 0-0 é nosso. Isso é inegável. Não dá para negar isso. Se o Flamengo não tomar gol, o Flamengo está classificado. E basta ter inteligência, saber jogar, porque aquilo o Racing vai precisar sair, o Racing vai precisar se lançar para o ataque. E cabe ao Flamengo aproveitar os espaços deixados pelo sistema defensivo do Racing. E como isso? Usando muito bem o protagonismo, sabendo jogar com inteligência. O jogo vai pedir muita inteligência.
o Flamengo defende o título de campeão da América, o Racing vive um momento turbulento, e aquilo, o Racing também, nas últimas 4 oitavas de final que o time realmente disputou neste século, que foram apenas 4, né? Em 3 o Racing caiu nas oitavas, e apenas em uma oportunidade o Racing foi às quartas de final, porém caiu. É aquilo, não é uma equipe tão tradicional assim na competição. E eles vivem um momento muito, mas muito turbulento mesmo, dentro de campo e fora de campo. E basta o Flamengo saber aproveitar isso ao seu favor. E como fazer isso? Jogando no erro do Racing. Esperando o Racing ficar atordoado, ficar nervoso em campo, porque eles vão precisar sair, eles vão precisar se lançar mesmo para o jogo, porque o 0-0 pertence ao Flamengo. E cabe ao Flamengo, através do nervosismo do Racing, sabe aproveitar muito bem os espaços deixados pelo time do Racing. É jogar com inteligência, com maturidade e chamando o protagonismo para si. Agora eu já penso diferente em relação a isso, porque eu não fico tranquilo, mesmo com essa vantagem que o Flamengo tem de não sofrer gols e já se classificar automaticamente, justamente por causa dessa nossa zaga. Eu acredito que, independentemente se o Rodrigo Caio for atuar ou não, se ele for começar de titular ou não, o risco do Flamengo sofrer um gol na partida, ela é muito grande, Vitor. Porque realmente não é apenas em questão de dois zagueiros que fazem toda a diferença, mas de todo um sistema defensivo que vai do goleiro até o centroavante, e nós sabemos disso. Então eu acredito que o Flamengo, se o Flamengo pensar dessa forma, vamos esperar eles porque o 0-0 é nosso, o Flamengo não vai, o Flamengo vai sofrer, no caso, grandes dificuldades. Acredito que o Rogério Ceni também não deva pensar assim, acredito que realmente ele já deva buscar a vitória, do Flamengo marcar 1 ou 2 gols, e realmente eu só vou ficando tranquilo na partida em relação à classificação a partir do momento que o Flamengo conseguir fizer pelo menos 2 gols, cara. Independente se seja 2-0, 2-1, realmente, claro, 2-0 é melhor ainda, né, para deixar a gente um pouco mais tranquilo, mas acredito que o Flamengo deva, só pelo fato de jogar em casa e também do Flamengo ter uma força maior em relação à questão de jogadores que vinham, no caso, tendo, né, em relação a desfalques e tudo mais, o Flamengo já vai entrar nesse jogo menos desfalcado, apesar de ter a ausência do Gabigol praticamente garantida, certo? Mas vai ter a volta do Isla, provavelmente do Rodrigo Caio, e vai ter, no caso, os dois nossos principais armadores do time, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro de titular. Então, o Flamengo deve, para mim, entrar com uma postura diferente de como entrou com o Racing lá no jogo da Argentina. O Flamengo superou muito o Racing, sofreu muita pressão, certo? O Flamengo mal conseguia ficar com a bola em relação a algumas ações do jogo. Claro que isso foi se desenvolvendo melhor durante a partida, mas o Flamengo realmente tem que ter aquele apego com a bola de intensidade, como se deve ser uma parte da Libertadores, principalmente em mata-mata dessa competição, Vitor. Então, realmente acho que o Flamengo deva enfrentar o Racing nesta quarta-feira, pensando em vencer e não apenas se classificar pelo critério do gol fora de casa, como aconteceu naquele gol marcado lá na Argentina pelo Gabigol, Vitor. E para encerrar esse talk lá, esse debate, você teria mais alguma coisa a acrescentar, Vitor? Para a gente já partir para os palpites? Então, Bruno, é o seguinte, é porque realmente pode, de fato, ter passado uma mensagem completamente diferente daquilo que eu realmente pensei. É o seguinte, eu acho que os melhores jogos do Flamengo e realmente os gols aconteceram de uma maneira reativa. Foi assim o primeiro gol contra o Coritiba através de um erro no ataque do Coritiba. O Flamengo puxou um contra-ataque já no início do jogo com Bruno Henrique e Arrascaeta, ou seja, de uma maneira reativa. E aquilo, o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, no primeiro tempo, o Flamengo fez uma exibição muito boa jogando de maneira reativa. É aquilo, não é porque você joga em reativo que você automaticamente vai tomar pressão. Basta ser inteligente. O time do Racing é a segunda equipe que mais troca passes na Libertadores, só fica atrás do Independente Del Valle e Miguel Ángel Ramírez. Eu acredito que o Racing, por ter essa necessidade de marcar, vai precisar se lançar um ataque. E cabe ao Flamengo, através de uma maneira reativa, porém inteligente, saber explorar muito bem os espaços deixados pelo Racing. Porque eu penso o seguinte, não adianta o Flamengo se lançar tanto ao ataque e deixar exposta uma defesa que já está sendo fragilizada. Aquilo, basta jogar de maneira reativa e compactado. Se o Flamengo esperar o Racing e jogar no erro dele, no erro do Racing, de maneira reativa e compactado, acredito que o Flamengo pode deixar ainda mais exposta a uma defesa do Racing, né, e saber muito bem explorar esses fatores. Eu acredito que
as melhores atuações do Flamengo aconteceram de o Flamengo atuando de uma forma reativa, justamente esperando o adversário errar para contra-atacar da melhor maneira possível. Concordo com você, Vitor. Em relação a essas partidas que o Flamengo atuou de forma reativa, realmente a gente também tem que entender o contexto da situação, porque naquelas partidas o Rogério Ceni mal tinha aquele tempo de treinar a equipe e tudo mais, principalmente naquela partida contra o São Paulo, né, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Realmente eu gostei muito da atuação do Flamengo, mas no segundo jogo da Copa do Brasil, o Flamengo, a atitude que o Flamengo deveria ter, e realmente teve de realmente tentar o domínio do jogo e tudo mais. Realmente o Flamengo foi muito prejudicado pelo tempo da questão da troca de técnico e tudo mais. Claro que a gente sabe que era necessário fazer aquela efetuação e tudo mais. Porém, o Rogério Ceni tinha pouco tempo de treino da equipe para poder realmente se preparar para uma partida. Já nesse jogo em específico contra o Racing, ele praticamente teve uma semana direta para poder realmente realizar treinos, folgas e tudo mais, para poder preparar melhor essa equipe para esse jogo dessa partida efetivamente. E claro que a gente pensando dessa forma, do Flamengo jogar de uma forma reativa, a gente, claro, a gente temos que entender realmente todo o contexto da situação. É o próprio Racing, que no caso precisa do resultado, né? Que vai começar o jogo precisando do resultado, mas a gente jogando dessa forma, nós também temos que entender que temos Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são os dois jogadores super ofensivos, e que o Flamengo jogando dessa forma, nós não vamos aproveitar o potencial deles. O que foi o que aconteceu no primeiro jogo? O Arrascaeta muito sumido, Everton Ribeiro também, tanto que o principal jogador, um dos principais jogadores do nosso time titular em relação ao jogo passado, para mim foi o Bruno Henrique, justamente por ele ter as características ideais da forma reativa como o Flamengo jogou. Naquele gol do Gabigol, realmente, se não fosse o Bruno Henrique, se fosse qualquer outro jogador, a gente não teria feito aquele gol, justamente por causa da velocidade dele, da questão do próprio drible dele, daquele lance que ele chuta a bola no travessão, quase, no caso no caso, quase virando o jogo para o Flamengo, e também teve a questão do Gerson. Mas é que tá, nós temos jogadores de qualidade e também, claro, não vou falar que nós temos o tempo necessário que o Rogério Ceni precisava ter para poder formular uma equipe ideal e já apresentar suas características de jogo e Flamengo jogar bonito de uma hora para outra. E isso não acontece assim. Mas o que eu falo em relação a isso, do Flamengo jogar para cima em relação à equipe do Racing, é ficar mais com a bola e não deixar esse Racing, no caso, que vai vir para cima do Flamengo, ter essa oportunidade de ficar com a bola e criar muita chance de perigo, entendeu? Flamengo não significa que o Flamengo também vai se lançar todo ao ataque, porque não é necessário. Mas o Flamengo saber controlar o jogo, controlar as ações do jogo, para poder realmente ficar mais com a bola e não ter esse período todo do Racing ficar com a bola e realmente criar diversas oportunidades de perigo, justamente com essa defesa do Flamengo fragilizada, Vitor. Show, show, Bruno. É aquilo, é jogar com inteligência, né? E chamar o protagonismo para si. E aí, Bruno, vamos encerrar com os palpites, né? Não vale de maneira nenhuma pipocar, tem que mandar na lata o palpite. Vou começar dando o meu e você conclui com o seu e logo em seguida você encerra o programa. Então, Bruno, olha, preste atenção no meu palpite, hein? Vou de 1-0 e eu acho que o Flamengo não vai tomar gol do Racing. Rapaz, beira até o inacreditável isso, né? Mas, enfim, vou de 1-0, gol de Pedro e aquilo, o Flamengo não vai tomar gol. Espero, né, Flamengo? Me ajude aí, Flamengo. Por favor, ajude a gente. Pelo amor de Deus. Aí, Bruno, manda aí o seu palpite e, consequentemente, encerra o nosso podcast. Cara, se o Rodrigo Caio tivesse realmente já com certo ritmo de jogo e tudo mais em relação a essa partida, se ele já tivesse vindo atuando nas partidas anteriores, eu teria toda essa confiança realmente de o Flamengo não sofrer gol, sabe? Independente se fosse a dupla de zaga com ele, o Rodrigo Caio, ou o Léo Pereira, ou o Gustavo Henrique formando a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Mas, devido a todo esse contexto que nós vivemos, acredito que em relação a essa zaga do Flamengo, né, isso, por mais que o Rodrigo Caio possa voltar e atuar como titular nessa partida, acredito que o Flamengo vai vencer essa partida por 2-1, certo? O Flamengo sofre gol para mim, vai ser uma partida muito difícil, porém, acredito que o Flamengo será classificado, principalmente né, em relação ao tempo regulamentar, com gol de Everton Ribeiro e também de Pedro, mais uma vez aproveitando essa oportunidade que ele vai ter, já que o Gabigol tem pouca chance de ir para o jogo em relação a essa partida, Vitor. E também, realmente, a gente está encerrando agora esse Talk Fla.
praticamente, né, falando em relação a essa partida muito importante do Flamengo, no meu ver, a partida mais importante da temporada, igual nós temos que ter o seguinte pensamento em relação a 2019, a cada partida da Libertadores que passava era o nosso principal jogo da temporada. A partir do momento que nós entramos nas oitavas, claro, também na fase de grupos, a gente tinha essa sensação, certo? Mas, de fato, nessa terça-feira, perdão, nós realmente temos que avaliar essa partida como um grande futuro, né, para essa temporada do Flamengo. A gente poder se classificar e em busca desse tricampeonato da Libertadores, Vitor. E para poder encerrar, mais uma vez, simplesmente agradecer ao ouvinte que, no caso, está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, né? Realmente a gente está esse tempo de inatividade em relação ao canal, mas também nós temos ativo em relação à nossa página do Instagram do Taco Fla. Porém, é dessa forma que nós encerramos mais uma gravação em relação a mais uma partida de Libertadores nesse ano de 2020, Vitor. Agradeço demais a participação do ouvinte. Realmente possa deixar seu like aí, seu dislike, caso realmente você não goste. Deixe seu feedback nos comentários, como a gente sempre pede, porque é importante para a gente sempre melhorar nesse tipo de nosso conteúdo. Muito obrigado pela audiência, né? Realmente, a gente agradece mais uma vez toda essa participação que realmente os ouvintes têm com a gente aqui em relação a isso, a toda essa interatividade. Porém, é assim que nós encerramos mais um Toque Fla, que realmente a gente possa se ser classificado nesse jogo, né? Dessa partida e quem sabe realmente estar no Maracanã lá em janeiro, na final da Libertadores, Vitor. Tchau, tchau, saudações rubro-negras.